Devido ao Brasil ser um enorme país e ter grandes traços políticos e históricos, temos uma história curta quando falamos do campeonato nacional. Somente com a criação da Libertadores e a necessidade de nomear um clube para representar o Brasil na competição internacional da Libertadores, foi criado um torneio nacional. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixe o gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Para começar essa história, precisamos voltar nos anos 50, quando começaram os voos comerciais. Isso ajudou muito na locomoção dos atletas de um estado para outro, o que facilitou também a criação de novas ligas nacionais. O Brasileirão nem sempre foi conhecido por esse nome, por ser criado de uma forma urgente para que um time pudesse representar o Brasil na Libertadores. A competição teve que passar por diversas mudanças e adaptações ao longo do tempo. No final dos anos 50, foi criado a Taça Brasil. Digamos que esse seja o primeiro modelo de campeonato brasileiro, que durou até 1968 e teve como seu maior campeão o famoso Santos de Pelé, com 5 títulos. Essa foi uma época muito intensa para o futebol brasileiro, porque em 1967 foi criada uma nova competição, chamada de Torneio Roberto Gomes Pedrosa, que também é conhecido como Taça Prata. A grande polêmica está no ano de 68, justamente no fim da Taça Brasil e início da Taça Prata, onde não se sabia quem iria para a Libertadores, o ganhador da Taça Brasil, a primeira competição, ou a Taça Prata, a nova competição. A CBD, Confederação Brasileira de Desporto, decidiu que o vencedor da Taça Prata seria o novo representante do Brasil na Libertadores. A Taça Prata durou muito pouco tempo, apenas 4 anos, e depois do terceiro título mundial do Brasil na Copa do Mundo de 1970, finalmente a CBD decidiu que deveria organizar melhor as competições do futebol brasileiro. Finalmente, o Campeonato Brasileiro começava a se iniciar e foi nomeado como Campeonato Nacional. A competição foi inspirada no mesmo modelo que os campeonatos europeus utilizavam. A sua primeira edição foi realizada em 1971 e tinha um formato um pouco diferente, sendo a divisão superior chamada de divisão extra e a segunda divisão que conhecemos hoje como primeira divisão. Antes da gente continuar, eu preciso falar da CBD. É super importante até hoje para o nosso futebol. A FBS, ou Federação Brasileira de Esportes, foi a primeira organização esportiva de todo o Brasil, fundada em 1914 por clubes cariocas e paulistas. A intenção dessa junção era criar uma seleção brasileira para disputar uma Copa contra os argentinos. 2 anos depois, foi renomeada e começou a se chamar CBD, ou Confederação Brasileira de Desporto. Passando para os anos 70, mais especificamente em 1979, a CBD passou a ser chamada de CBF, mas havia um problema. A FIFA determinava que as entidades nacionais deveriam ser voltadas exclusivamente para o futebol, e no caso da CBD, não era isso que acontecia. A CBD articulava todos os esportes olímpicos. Depois dessa determinação da FIFA, cada esporte teve que criar sua própria confederação, e hoje o Comitê Olímpico Brasileiro articula todas as modalidades esportivas do Brasil. Finalmente, chegamos em 87. Sim, se você é flamenguista ou torcedor do esporte, senta na cadeira e presta muita atenção, porque é aqui que você vai entender o porquê dessa briga dos dois clubes pelo título nacional daquele ano. Em 1987, a CBF, com poucas semanas antes de iniciar o campeonato nacional, anunciou que não conseguiria organizar o campeonato brasileiro daquela época. Porém, existiam 13 clubes muito grandes naquela época, que se reuniram para criar sua própria liga, e foi chamada de Clube dos 13. E isso gerou sua própria competição, chamada de Copa União. Depois de uma organização bem rápida, os 13 participantes e mais 3 convidados, sendo eles Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Corinthians, Internacional, Vasco, Santos, Palmeiras, e os convidados Coritiba, Goiás e Santa Cruz.
No início da competição, a CBF tinha apoiado, mas depois das reclamações dos clubes excluídos da Copa União, a CBF voltou atrás e decidiu colocar um novo grupo de regras, onde uma competição seria dividida em 2 módulos, sendo o primeiro módulo a Copa União, que foi denominada de Módulo Verde, e outro módulo, que era composto por outras 16 equipes que não faziam parte da Copa União. Os 4 finalistas seriam Flamengo contra Internacional na Copa União, ou Módulo Verde, e Sport e Guarani, no Módulo Amarelo. Os 2 finalistas seriam os 2 representantes do Brasil na Libertadores de 88, mas isso nunca aconteceu. O Clube dos 13 não reconheceram essa nova regra e continuaram fazendo seu próprio campeonato independente. Além disso, como os clubes eram grandes, a grande mídia acabou não reconhecendo também o novo modelo de regras que a CBF queria impor. A atenção estava toda voltada para a partida da competição independente feita pelo Clube dos 13. O Flamengo se sagrou campeão daquela edição. Logo em seguida, o torneio entre os 2 módulos, o módulo verde e o módulo amarelo, deveria ter acontecido, mas o Internacional e o Flamengo, que faziam parte do Clube dos 13, não participaram, e pelo Sport ter ganho o Guarani, o Sport se sagrou campeão. Até hoje há uma discussão sobre esse tema. O Flamengo foi campeão da Copa União e o Sport dessa nova competição realizada pela CBF. Acredito que o título deveria ser compartilhado, já que o Flamengo teria ganho a Copa União e o Sport também teria ganho a competição da CBF. A nova competição passou por diversas mudanças, sendo uma das maiores nos últimos tempos, em 2003, quando a competição passou a ser realizada em pontos corridos. E quanto à participação das competições internacionais, acontecem da seguinte forma: os 4 primeiros colocados entram diretamente na fase de grupos da Libertadores. O 5º e o 6º colocados entram na pré-Libertadores. O número de clubes que entram na Libertadores pode aumentar, dependendo de quem vença a Copa do Brasil e o Campeonato Sul-Americano. Nós temos como atual campeão da temporada 2019-2020 o Clube de Regatas do Flamengo, que também é o atual campeão da Libertadores. Se você gostou do nosso vídeo, curte, comenta e compartilha com um amigo seu que não sabe a história do Campeonato Brasileiro. Aproveita e comenta aqui embaixo uma sugestão de vídeo que você queira que eu traga aqui para você. E esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e fui!